A noite estava gelada, gelada demais. Dezembro de 1944. Os homens da Força Expedicionária Brasileira tremiam dentro da Catedral de Pisa, não apenas pelo frio dos Apeninos, mas pelo som distante de artilharia alemã. A Wehrmacht ainda estava ali, a menos de 15 quilômetros, esperando, observando, atirando. Dentro da catedral, sob os afrescos de séculos, soldados brasileiros ajoelhavam-se. Alguns choravam, outros rezavam com os olhos fechados, apertando medalhas de santos contra o peito. O capelão ergueu a hóstia, e então o estrondo. Uma bomba caiu próxima à torre inclinada. O chão tremeu. Pó das colunas antigas desceu em nuvens, mas ninguém se moveu, ninguém correu, porque aquela não era apenas uma missa, era um ato de desafio, um ato de fé, um ato de resistência. Vamos voltar alguns meses. Julho de 1944. 5 navios partiram do porto do Rio de Janeiro. A bordo, 25 mil homens da Força Expedicionária Brasileira. Homens que nunca tinham visto neve, homens que mal conheciam fuzis modernos, homens que os americanos e os britânicos chamavam de os tropicais, com desdém, com descrença. O general Mark Clark, comandante da 5ª Armada Americana na Itália, duvidou publicamente. Segundo registros do Exército dos Estados Unidos, oficiais americanos não esperavam que as tropas brasileiras aguentassem o rigor do combate europeu. Os alemães também subestimaram. Documentos capturados da Wehrmacht classificaram a Força Expedicionária Brasileira como tropa de segunda linha, sem experiência em combate real. Eles estavam profundamente enganados. Setembro de 1944. A Força Expedicionária Brasileira recebeu uma missão aparentemente simples, mas crucial: construir uma ponte sobre o rio Arno em Pisa. A cidade estava parcialmente destruída. A ponte anterior, dinamitada pelos alemães em retirada. O rio largo e rápido era uma barreira natural que atrasava todo o avanço aliado rumo ao norte da Itália. Os engenheiros da Força Expedicionária Brasileira trabalharam sob fogo constante. Morteiros alemães caíam todas as noites. Atiradores de elite da Wehrmacht escondiam-se nas ruínas. Mas em apenas 15 dias, a ponte estava pronta, sólida, funcional, perfeita. O general Mark Clark visitou pessoalmente a obra. Documentos militares americanos registram que ele expressou surpresa com a qualidade e velocidade da construção brasileira. A partir daquele momento, a Força Expedicionária Brasileira não era mais os tropicais. Éramos combatentes. Outubro virou novembro. Novembro virou dezembro. E o frio chegou como um inimigo silencioso. Os homens da Força Expedicionária Brasileira estavam aquartelados em Pisa e nas redondezas. A cidade era um ponto estratégico. A torre inclinada, símbolo mundial, ainda estava de pé, milagrosamente intacta, mas tudo ao redor era escombro. As tropas ocuparam escolas abandonadas, conventos, até estábulos. O general João Batista Mascarenhas de Moraes, comandante da Força Expedicionária Brasileira, estabeleceu seu posto de comando em uma vila nos arredores. Segundo relatos de veteranos, o general visitava as tropas regularmente, caminhando entre os homens, perguntando se tinham recebido correspondência do Brasil. Correspondência. Cartas. Para muitos, era a única conexão com a realidade, com a família, com a vida antes da guerra. Cartas preservadas no Museu da Força Expedicionária Brasileira, em Volta Redonda, revelam a saudade dos soldados. Homens escreviam sobre o frio que não conseguiam explicar às famílias, sobre a comida estranha, sobre os sons da guerra que não os deixavam dormir. Muitos que escreveram naquele dezembro nunca voltaram. Morreram em Monte Castelo, em Montese, em outras batalhas que ainda viriam. Mas em dezembro de 1944, ainda havia esperança, porque o Natal estava chegando.
Os capelães militares da Força Expedicionária Brasileira eram padres, mas também eram soldados. Eles celebravam missas em qualquer lugar, em tendas, em ruínas, em campos abertos sob chuva e fogo inimigo. Registros eclesiásticos e militares confirmam que os capelães sabiam da importância do Natal. Não apenas espiritualmente, mas psicologicamente. Os homens estavam exaustos. Muitos haviam perdido amigos em combate. A saudade do Brasil, das famílias, era uma ferida aberta. A decisão foi tomada. Haveria uma missa especial de Natal, uma celebração digna. Mas onde? As igrejas menores de Pisa estavam destruídas ou ocupadas como hospitais de campanha. Mas havia uma que permanecia intacta, a Catedral de Pisa, o Duomo. Construída no século XI, um dos maiores símbolos do cristianismo europeu. Batistério de mármore branco, afrescos de mestres renascentistas. Acústica perfeita, mas havia um risco enorme. A catedral era visível, muito visível. A Luftwaffe, a Força Aérea Alemã, ainda realizava bombardeios noturnos esporádicos. E a artilharia nazista estava entrincheirada nas montanhas ao norte. Celebrar uma missa ali, à noite, com velas, com luzes, era um convite, um alvo. Documentos do Comando da Força Expedicionária Brasileira mostram que houve debate sobre os riscos. Mas a decisão final foi clara. A missa seria celebrada. Se houvesse medo de rezar, já teriam perdido a guerra. Dezembro de 1944. Véspera de Natal antecipada, porque muitos soldados ainda estariam em combate no dia 25. A missa seria à noite. Os homens começaram a chegar em grupos pequenos, silenciosos. Alguns vinham direto das trincheiras, uniforme sujo de lama, botas rasgadas. Outros feridos leves, com bandagens nos braços, nas cabeças. A Catedral de Pisa estava majestosa, as portas abertas, velas acesas no interior. O altar decorado com ramos de pinheiro que soldados haviam cortado nas montanhas. Não havia enfeites sofisticados, não havia ouro, mas havia dignidade. Relatos de veteranos da Força Expedicionária Brasileira, coletados ao longo das décadas em entrevistas e depoimentos, descrevem a emoção daquele momento. Quando os soldados entraram naquela catedral e viram centenas de brasileiros longe de casa ajoelhados, entenderam o que era a Força Expedicionária Brasileira. Não eram apenas soldados, eram irmãos. Centenas de homens encheram os bancos, oficiais ao lado de praças, generais ao lado de soldados rasos. Não havia hierarquia ali, apenas humanidade. O capelão subiu ao púlpito. Ele estava vestido com paramentos simples, mas sua voz ecoava pelas paredes antigas. A missa começou. Liturgia em latim, cânticos em português, vozes masculinas roucas, desafinadas, mas sinceras. E então o hino nacional brasileiro. Alguém sugeriu. O capelão concordou. E de pé, todos de pé, aqueles homens começaram a cantar. Ouviram do Ipiranga às margens plácidas de um povo heróico o brado retumbante. As vozes graves e fortes preencheram a catedral. E o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. A acústica da catedral amplificava cada palavra, cada nota. Veteranos que estiveram presentes relataram em depoimentos posteriores que homens choravam enquanto cantavam. Não de tristeza, mas de orgulho. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte. E então aconteceu o que os registros militares confirmam. Bombardeios alemães naquela noite em Pisa. Explosões iluminaram as janelas de vitrais coloridos. O som foi ensurdecedor. O chão tremeu. Pó caiu do teto antigo, mas segundo os relatos dos veteranos, o hino não parou. Em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. As vozes continuaram mais altas, mais firmes. Ó pátria amada, idolatrada, salve! Salve!
Registros históricos confirmam que durante as missas celebradas pela Força Expedicionária Brasileira em Pisa naquele dezembro, houve momentos em que o fogo de artilharia alemã caiu próximo e os soldados continuaram. A última nota do hino ecoou e então silêncio, como se o próprio inimigo tivesse percebido que estava atirando contra algo maior do que soldados. Estava atirando contra a fé. E a fé não recua. A missa continuou. O capelão celebrou a Eucaristia. A hóstia, o pão, foi distribuída em silêncio. Homens que nunca se ajoelharam na vida, ajoelharam-se ali. Homens que não rezavam desde a infância, rezaram. Diários e cartas de oficiais e soldados da Força Expedicionária Brasileira, preservados em arquivos militares e museus, registram a profundidade espiritual daquele momento. Alguns escreveram que não sabiam se acreditavam em Deus, mas acreditavam nos homens ao seu redor. E se Deus existia, ele estava ali naquela catedral naquele momento. Após a comunhão, o capelão fez uma oração final. Pediu proteção para aqueles homens, para suas famílias, e se fosse a vontade divina, que pudessem voltar para casa. Mas se não fosse, que morressem, sabendo que morreram por algo maior. Amém. Centenas de vozes. Uma só resposta. A missa terminou, mas ninguém saiu imediatamente. Homens abraçavam-se, choravam, riam. Alguns rezavam sozinhos, de joelhos, nos bancos. O sargento Max Wolff Filho, veterano da Força Expedicionária Brasileira, que publicou suas memórias no livro Crônicas da FEB, pela Biblioteca do Exército em 1982, descreveu missas celebradas durante a campanha da Itália como momentos transformadores. Não era mais sobre sobreviver, escreveu ele. Era sobre honrar aqueles que ficaram, honrar o Brasil, honrar uns aos outros. Lá fora, a noite estava fria, mas dentro dos corações daqueles homens havia calor, havia esperança. A guerra continuou. A Força Expedicionária Brasileira seguiu combatendo. Monte Castelo, Montese, Fornovo de Taro, Coléquio, vitórias arrancadas com sangue, com coragem, com sacrifício. Ao todo, segundo dados oficiais do Exército Brasileiro, 451 brasileiros morreram na campanha da Itália. Cada um nome, uma família, uma história. Em maio de 1945, a guerra na Europa terminou. A Força Expedicionária Brasileira voltou para o Brasil em navios lotados. Desembarcaram no Rio de Janeiro. Houve desfiles, houve discursos, houve por um breve momento reconhecimento, mas então o Brasil esqueceu. A ditadura do Estado Novo caiu, a política mudou e os pracinhas, como os veteranos eram chamados, voltaram para suas cidades, para seus empregos, para o anonimato. Muitos sofreram de traumas, pesadelos, depressão, mas não havia na época apoio psicológico para veteranos de guerra. Nada. Eles tinham que simplesmente seguir em frente. Durante décadas, a história da Força Expedicionária Brasileira foi negligenciada nos livros didáticos, ignorada pela mídia, esquecida. Mas os veteranos, aqueles que sobreviveram, nunca esqueceram. Todo ano, no mês de dezembro, veteranos da Força Expedicionária Brasileira e seus descendentes se reuniam em São Paulo, no Rio, em Porto Alegre, em Belo Horizonte, e celebravam missas em memória daqueles dias, daquelas celebrações na Itália sob bombas, sob fogo, sob medo, mas também sob fé. Hoje pouquíssimos veteranos ainda vivem. A maioria tem mais de 100 anos. Mas suas histórias não podem morrer, porque eles somos, o único país da América Latina que enviou tropas de combate terrestre para a Segunda Guerra Mundial. Porque eles enfrentaram a Wehrmacht, a máquina de guerra nazista, e venceram. Porque eles cantaram o hino nacional brasileiro enquanto bombas caíam ao redor. Porque eles provaram ao mundo e a nós mesmos que brasileiros não recuam. A Catedral de Pisa ainda está lá, intacta, majestosa, eterna. Turistas visitam, tiram fotos, admiram a arquitetura.
Mas poucos sabem que em dezembro de 1944, soldados brasileiros ajoelharam-se naquele chão de mármore e rezaram enquanto a guerra rugia lá fora. Poucos sabem que ali, naquele momento, não foi apenas uma missa. Foi um ato de resistência, um ato de coragem, um ato de Brasil. A ponte sobre o rio Arno, aquela construída pela Força Expedicionária Brasileira em setembro de 1944, ainda existe. Foi reconstruída e modernizada, mas uma placa, instalada pela Prefeitura de Pisa, diz em italiano e português: esta ponte foi construída pelos soldados da Força Expedicionária Brasileira, setembro de 1944, em memória daqueles que lutaram pela liberdade da Itália. Liberdade. Essa palavra tão fácil de falar, tão difícil de conquistar. Eles conquistaram, com sangue, com suor, com fé, e nós temos a obrigação de lembrar, de honrar, de jamais esquecer, porque a história da Força Expedicionária Brasileira não é apenas história militar, é história de humanidade, de sacrifício, de amor ao Brasil. Naquela noite de dezembro de 1944, enquanto o hino nacional ecoava pelas paredes da Catedral de Pisa, enquanto bombas alemães caíam, enquanto homens choravam e cantavam ao mesmo tempo, naquela noite o Brasil estava ali, não no governo, não na política, mas no coração de centenas de soldados. E esse Brasil de fé, de coragem, de resistência, esse Brasil ainda existe dentro de nós. Basta lembrar, basta honrar, basta nunca esquecer. A cobra está fumando e a fumaça ainda sobe.